Tem um pensamento que eu gosto muito e eu li a primeira vez num livro de Márcia de Luca. Desde que você acordou, você cresceu ou envelheceu? Envelhecemos sempre que acrescentamos anos à nossa vida. E crescemos sempre que expandimos nossos horizontes, acrescentando vida aos nossos anos. Eu amo esse pensamento, ele tem profundas reflexões, mas todas as vezes que eu me pego pensando sobre isso e tentando analisar esse pavor que algumas pessoas sentem no envelhecimento. Algumas pessoas envelhecem e elas ganham experiência, ganham até beleza, aquela beleza transcendental. Aquelas pessoas que você diz são lindas e essa beleza não está ligada à forma ou determinados quesitos de atração sexual, mas e sim ao poder que ela desenvolve com a experiência. Enquanto que outras pessoas entram num frenesi de medo, de pavor, quando notam fisicamente que o tempo passou. E várias vezes eu me pego meditando sobre isso e um dia eu lendo sobre um trabalho sobre a morte, eu fiz uma ligação entre esse pensamento e a questão da morte. Muitas pessoas não só não pensam, em nenhum momento fazem uma referência à morte, à finitude. E de tal maneira elas alijam sequer mencionar esse assunto, que elas introjetam de tal maneira que elas simplesmente vivem e agem como se fossem imortais. Agora, isso tem uma consequência. Se você é imortal e nunca vai morrer, você tem todo o tempo do mundo, inclusive para desperdiçar. E é comum as pessoas adiarem as coisas. Depois. Agora eu vou cuidar de coisas imediatas, coisas mais tarde. Depois. Eu vou aproveitar depois. E com isso, ela não nota que o tempo está passando. E de repente, quando a realidade impacta ela com a coisa física, que é o sinal físico dessa finitude, quando ela é obrigada a reconhecer que o tempo passou, ela se desespera. Por quê? Porque ela envelheceu. Já aquela pessoa que encara a realidade da morte, todos vamos morrer, isso é algo que acontece, ela tem noção da passagem do tempo. E quando você tem noção da passagem do tempo, você começa a gerenciá-lo melhor. Então, você faz coisas importantes, você realiza experiências, você vivencia. E quanto mais você gerencia esse tempo, mais valor esse tem. Então, aqueles que pensam sobre a morte, por incrível que pareça, vivem muito mais. Por quê? Porque sabem que vão morrer e sabem que esse tempo é importante e não pode ser desperdiçado. Então, o que eles fazem? Acumulam experiências, sensações, relações, aspectos essenciais, coisas que você vai levar com você na memória. E sabe o que acontece de incrível? Quanto mais noção se tem da morte, mais se vive. Por isso essas pessoas não envelhecem, elas ficam mais experientes, mais bonitas, mais fortes, mais interessantes e tem tanta coisa a dizer justamente porque elas sabem que vão morrer e vivem intensamente. Somente quem acha que é imortal espera no futuro um momento para viver.